Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos que marcaram a semana. E hoje você confere: afastada a abusividade de greve dos empregados do metrô do Distrito Federal. Contrato regular de franquia afasta a responsabilidade do boticário por dívidas de franqueada. No quadro Quero Post, você vai saber em quais situações o trabalhador perde o direito às férias. O Revista TST está no ar. O Revista TST começa trazendo um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. E quem acompanhou os trabalhos por lá e traz os detalhes é a repórter Thalia Santos. Olá, Thalia, o que você destaca da SDI 2? Olá, Ana Amélia. A Seção 2 de Dissídios Individuais do TST julgou um caso envolvendo aposentadoria por invalidez e plano de saúde. Uma empregada do Bradesco não conseguiu manter o benefício pago pelo banco após ser aposentada por invalidez. Na reclamação trabalhista, ela alegou que os problemas de saúde surgiram devido a posições desconfortáveis em que permanecia durante o trabalho. Ela prestou 22 anos de serviço em uma agência na Bahia, como escriturária, caixa e gerente. A profissional foi submetida à cirurgia para tentar resolver as lesões por esforço repetitivo, mas ficou incapacitada para o trabalho. Veja como a SDI 2 julgou a ação rescisória referente ao caso. Após ser aposentada por invalidez, a empregada do Bradesco pediu indenização por danos morais e materiais, além da manutenção do plano de saúde custeado pelo banco. A reivindicação da empregada foi julgada parcialmente procedente e o banco foi condenado ao pagamento de R$350 mil por danos materiais e morais. Mas o pedido da manutenção do plano de saúde foi negado. A empregada, então, ajuizou uma ação rescisória. Ela argumentou que a suspensão do benefício viola os artigos 468 e 475 da CLT e a súmula 440 do TST. De acordo com a súmula 440, assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado em virtude de aposentadoria por invalidez. O pedido foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia, que manteve decisão de primeiro grau. Assim como o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, o TRT entendeu que a empresa não era obrigada a fornecer plano de saúde, considerando que a empregada pode ter acesso a serviços de saúde por meio das entidades públicas. O caso, então, chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na Seção 2 de Dissídios Individuais, ministro Emanuel Pereira, ressaltou que para instaurar uma nova demanda sob enfoque que deveria ter sido debatido na ação original, seria necessária a existência de tese na decisão rescindenda sobre os dispositivos e verbetes apontados como violados, o que não foi feito. Ocorre, senhores ministros, que na decisão rescindenda, o juízo da Vara do Trabalho, ao indeferir o pleito, não emitiu tese sobre os dispositivos legais apontados como viciados. O exame do pleito tropeça no item 1 da súmula 298 do TST, diante da ausência de pronunciamento explícito na decisão rescindenda. A súmula 298, citada pelo relator, diz que a conclusão acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença reincidenda sobre a matéria veiculada. Por unanimidade, os ministros negaram provimento à ação da empregada. A decisão foi unânime. A Seção de Dissídios Coletivos do TST afastou a abusividade de greve dos empregados do metrô do Distrito Federal. Ficou constatado o descumprimento pela empresa de cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho. Ao pedir a declaração de abusividade da greve, o metrô DF sustentou que o sindicato da categoria não havia cumprido o prazo de 72 horas para comunicar à empresa a deflagração do movimento, por se tratar de serviço essencial. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que compreende o Distrito Federal e o Tocantins, julgou o pedido improcedente. Apesar de o sindicato não ter observado a antecedência mínima para a comunicação da greve, o TRT entendeu que a paralisação havia sido amplamente divulgada pela imprensa
e que o fato era público e notório. O Metrô DF recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na sessão de dissídios coletivos, ministra Dora Maria da Costa, explicou que, por mais justas que sejam as reivindicações da categoria, o sindicato não poderia deixar de comunicar à empresa. No entanto, ela destacou outro aspecto. Segundo a relatora, a empresa não havia concedido o reajuste previsto na cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho de 2015-2017. Ela ainda assinalou que o artigo 14 da Lei de Greve prevê que a greve deflagrada na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa com o objetivo de exigir o cumprimento de cláusula ou condição nelas previstas não será abusiva. No caso, a empresa admitiu o descumprimento da norma ao afirmar que, mesmo superada a limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o reajuste esbarraria na falta de dotação orçamentária. De acordo com a ministra, ainda que se considere plausíveis os argumentos apresentados pelo Metrô DF, o fato é que não houve cumprimento da norma, o que afasta a abusividade da greve. Depois do intervalo, quer o post? Saiba em quais situações o trabalhador perde o direito às férias. O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Começamos pela primeira turma. Um empregado da Rádio e Televisão Record conseguiu o direito à estabilidade provisória. Ele foi diagnosticado com lesão por esforço repetitivo, LER, após ser dispensado. Os juízos de primeiro e segundo grau haviam negado o pedido do empregado para anular a dispensa. Concluíram que, no momento da dispensa, a empresa desconhecia a existência da doença ocupacional, o que afastaria a nulidade do ato. Mas, ao julgar o caso no TST, o relator, ministro Hugo Scheuermann, ressaltou que a constatação da doença ocupacional após a dispensa não é obstáculo à estabilidade, desde que a patologia esteja relacionada à execução de contrato de trabalho, como foi o caso. E a quarta turma afastou a responsabilidade do Boticário pelo pagamento de dívidas trabalhistas a uma vendedora de uma microempresa franqueada. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná havia reconhecido a responsabilidade subsidiária do Boticário. Para o TRT, havia ingerência desmedida e incomum da franqueadora nas atividades da franqueada, situação que equivaleria à típica terceirização de venda de produtos e intermediação da relação de trabalho. De acordo com o Tribunal Regional, seriam prova disso a obrigatoriedade de inscrição dos empregados da franqueada em programas de treinamento e visitação periódica de supervisores, consultores e auditores. Mas na quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator do recurso, ministro Alexandre Ramos, explicou que as relações entre a empresa e a franqueada são regulares e que não se confundem com terceirização. O ministro Alexandre Ramos lembrou que a jurisprudência do TST define que o contrato de franquia não transfere à empresa franqueadora a responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas descumpridas pela franqueada, a não ser que haja desvirtuamento do contrato ou fique evidenciada fraude ou terceirização típica. Dessa forma, a quarta turma afastou a responsabilidade do Boticário pelo pagamento de dívidas trabalhistas à vendedora contratada pela franqueada. A decisão foi unânime. Um cortador de cana conseguiu o direito a intervalo para se recuperar de exposição ao calor. Ele trabalhava sob temperaturas em torno dos 30 graus em alguns períodos do dia. A decisão é da segunda turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo havia concedido o adicional de insalubridade ao cortador de cana, mas negado o pagamento dos intervalos. O trabalhador rural contou que chegava à lavoura antes das 7 horas da manhã e encerrava o expediente às 5h40 da tarde, sem pausa para descanso.
No local de trabalho, a perícia constatou média de temperatura de 28 graus entre 1 e 2 horas da tarde. Os peritos qualificaram a atividade como insalubre em grau médio, que prevê adicional de 20%. O caso chegou à segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, após recurso de revista do profissional. A relatora ministra Maria Helena Malman observou que a jurisprudência do TST prevê direito a intervalo para recuperação térmica quando o trabalhador fica exposto a calor excessivo. A ministra lembrou ainda que a pausa não concedida acarreta pagamento de horas extras. Assim, a relatora votou pelo pagamento do tempo de descanso não usufruído, com repercussão nas demais parcelas. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da 7ª turma. Uma professora que foi dispensada sem justa causa durante a estabilidade pré-aposentadoria não vai receber indenização em dobro. Ao julgar o recurso de revista da profissional ao TST, o relator, ministro Evandro Valadão, observou que o caso não consistia em dispensa para impedir o direito à estabilidade, mas em dispensa ocorrida dentro do período de garantia no emprego. Sendo assim, por unanimidade, a turma reconheceu o direito à indenização de forma simples, correspondente aos salários que deveriam ter sido pagos entre a data da dispensa e o dia em que a empregada completaria 30 anos de contribuição à Previdência Social. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada em nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag #QueroPost é sobre férias. Se eu faltar 33 dias, perco o direito de tirar férias? Saiba a resposta na reportagem. Ana está contando os minutos para sair de férias. Eu vou para a Europa, eu vou ficar 30 dias lá com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. A gente tinha muito tempo que a gente não fazia férias em família, então a gente decidiu ir para a Europa. A gente vai fazer um mochilão, então a gente vai chegar em Portugal e aí a gente vai para França, para Alemanha, República Tcheca, depois para Itália. Na mochila, muita roupa de frio. O planejamento é detalhado. Já tá tudo pronto, eu já tenho uma planilha no Excel, eu escrevo um blog para mim mesma, assim, para eu saber que dia eu vou estar em cada lugar, para eu pesquisar. Já tá tudo pronto, já sei certinho cada dia que eu tô em cada lugar, o hotel tá reservado, passagem, só falta ir. Apesar da programação extensa, a professora de teatro conta que quer mesmo é descansar a mente e o corpo. O objetivo é voltar ao trabalho renovada. A pessoa tem que se centrar, tem que tirar férias, colocar o pensamento em dia, relaxar, para conseguir voltar e dar pro empregador o que eles estão exigindo da gente. Está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Todo empregado terá direito anualmente a um período de férias sem prejuízo da remuneração. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Miranda Arantes, ressalta que o benefício promovido pelas férias vai além do bem-estar do empregado. É um direito do trabalhador, mas é importante tanto para o trabalhador quanto para a empresa, porque é o período em que o trabalhador vai se recuperar, descansar, se recuperar, e isso tem influência direta na sua produtividade. Apesar de o gozo das férias estar previsto em lei, a duração do período de descanso varia e está relacionada à assiduidade do trabalhador. Quanto mais faltas injustificadas, menor é o tempo de descanso. De acordo com o artigo 130 da CLT, o empregado tem direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes, 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Existem ainda casos em que o empregado pode perder o direito de férias, como alerta a ministra Delaide Miranda Arantes. São várias situações em que o trabalhador perde o direito às férias. Uma delas é deixar de trabalhar durante 30 dias sem remuneração, ou então ficar de licença com percepção de auxílio, né, durante um período maior que 6 meses. Esses são os principais. E no próximo bloco, as notícias que marcaram a semana no TST.
Estamos de volta com o Revista TST. E já está no ar a Pesquisa de Satisfação 2019 do Tribunal Superior do Trabalho. Por meio de um questionário disponível na página do tribunal, advogados, partes em processos, membros do Ministério Público, estudantes de direito e o público em geral podem avaliar os serviços prestados, as instalações e a comunicação do tribunal. A pesquisa ficará disponível até 30 de novembro. Para mais informações, acesse tst.jus.br. E veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, recebeu o troféu Sancho Panza durante premiação no Supremo Tribunal Federal. Essa foi a 29ª edição do Prêmio Dom Quixote, que agracia personalidades de destaque na defesa da ética, da moralidade, da dignidade, da justiça e dos direitos da cidadania. A condecoração oferecida pela Confraria Dom Quixote e pela revista Justiça e Cidadania foi inspirada nos personagens criados pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes. O CSJT quer garantir ainda mais eficiência a todas as instâncias da Justiça do Trabalho. Por isso, montou um grupo de estudo com desembargadores, juízes e servidores. O propósito é padronizar procedimentos e desenvolver um novo modelo organizacional. Na primeira reunião, o processo judiciário eletrônico foi apontado como ponto de partida para uma série de projetos que podem otimizar ainda mais o trabalho e diminuir gastos. O PJE está aí para mostrar que a Justiça do Trabalho mudou fisicamente, então nossos espaços estão maiores, o nosso trabalho está mais ágil e nós precisamos melhorar também a nossa estrutura, dar agilidade para a nossa estrutura. É assim que nós vamos fazer. A distribuição de servidores de cargos em comissão e de funções de confiança no Poder Judiciário de primeiro e segundo grau também vai ser reavaliada. É um desafio grande, né? Nós estamos com a intenção de tentar descobrir esse novo modelo e, evidentemente, isso só vai acontecer, o único compromisso que o Grupo de Trabalho tem é de chegar a esse desiderato, chegar a esse final, se isso for melhor para todos nós, né, que integramos a Justiça do Trabalho, sejamos magistrados, sejamos servidores. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro. O ministro destacou a redução de 85,6% no saldo global de processos conclusos aos relatores há mais de 180 dias. O desempenho refere-se ao período que vai de 31 de março do ano passado a 31 de agosto deste ano. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho disse que os esforços empreendidos pelo Tribunal Regional são dignos de louvor, especificamente pelos desembargadores e respectivos gabinetes. O Tribunal Superior do Trabalho vai ter nova logomarca. Em sessão do órgão especial, os ministros aprovaram que o TST passe a usar a nova identidade visual da Justiça do Trabalho. A logomarca foi inspirada no estilo do artista plástico Atos Bulcão. Os traços formam as letras iniciais da Justiça do Trabalho. Juntos, eles compõem o ser humano multidisciplinar inspirado no homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que simboliza equilíbrio e proporcionalidade. O verde e o amarelo lembram a abrangência nacional da Justiça do Trabalho e representam as diferentes partes envolvidas na busca do equilíbrio e da razão nas relações trabalhistas. O Tribunal Superior do Trabalho tem um prazo de 6 meses para implementar a nova logomarca. E o Revista TST fica por aqui. Outras notícias você acompanha no site do TST e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.